parabenizar o senador Blário Maggi, já até lhe apartei, pelo brilhante pronunciamento a respeito dessa crise que está nos acometendo, que praticamente afeta o país inteiro, se não diretamente, indiretamente, onde já se faz sentir desabastecimento em vários estados e em outros com as rodovias interditadas. E, ao mesmo tempo, parabenizar o movimento dos caminhoneiros, porque, como disse o senador aqui, Omar Aziz, ele falou que ele é contra os extremos, e eu creio que todos nós, mas eu achei interessante esse movimento, senhor presidente, porque eles tiveram o cuidado de levantar o problema, de colocar suas dificuldades para a sociedade brasileira, mas também tiveram cuidado com um dos princípios constitucionais muito importantes, que é o direito de ir e vir. Eles estão permitindo que os automóveis possam passar nessas estradas sem serem impedidos. Isso é muito importante até para a credibilidade do movimento. E a sociedade está entendendo. Não radicalizaram de fechar como de outras vezes e até deixou o governo numa situação difícil, porque se tivesse radicalizado e fechado todas as rodovias, de repente o governo teria até mais argumentos para, vamos dizer o seguinte, baixar o pau, para colocar a polícia no movimento. E eles tiveram esse cuidado. Eu creio que isso é importante e mostra o quão sério é o movimento. E é uma preocupação a mais para o governo, porque o que foi levantado pelo senador Omar Aziz aqui é interessante. Não se trata de um movimento desse ou daquela instituição, desse ou daquele sindicato. Se trata de um movimento que diz respeito às dificuldades de uma classe toda e que todo mundo que estava com o calo apertando paralisou suas atividades. E quem não está nas rodovias está parado em casa ou no pátio das empresas. De forma, senhor presidente, que, mais uma vez, há de se lamentar o seguinte. Como eu disse, há cerca de 10 dias aqui nessa tribuna, nós levantamos esse problema, porque eu também tinha conversado já com a Associação dos Transportadores de Cargas, eles tinham me levantado o problema, dizendo que era uma dificuldade da classe inteira e me passaram as demandas. E eu senti que era um problema que ia espalhar por todo o país. E eu coloquei aqui, nessa tribuna, alertando o governo de que o problema era sério. E eu acho que fica aqui o exemplo para que isso não aconteça mais, e quando eu digo não acontecer mais, é o sentido de não se levar a sério demandas importantes do país. Essa casa está de parabéns porque nenhuma culpa fica sobre essa casa, porque cada senador aqui se pronunciou, alertando, colocando saída para o governo. Mas ainda bem, e eu até parabenizo por isso, que em algum momento chegou a sanidade e que resolveram começar a agir. Quero parabenizar aqui, inclusive, a ministra Cátia Abreu. Hoje estive com ela falando sobre o tema. Está preocupada, embora não seja diretamente a pasta dela a lidar com o problema, mas está empenhada em resolver. Fica esse registro aqui, porque nós temos outras pautas que com certeza vão aparecer, até porque nós estamos saindo de um mar de tranquilidade para entrar em momentos difíceis. E outros problemas como esse vão aparecer. Eu acho que fica o exemplo para que o governo possa ter mais rapidez, mais velocidade. E a sugestão aqui de que seja criado um comitê de crise, ela é importantíssima. Quer dizer, já devia existir. Aliás, acho até que existe. Que é impossível que um país desse tamanho não exista um comitê de crise. Eu acho que não levaram foi a sério. Estavam tratando de questões menores e não perceberam o quão sério era a questão. Mas, senhor presidente, feito esse registro, eu queria tratar de um tema aqui que me levou a
a decidir por isso após uma conversa com a senadora Ana Amélia. Ela estava apresentando um destaque e eu vi que é uma preocupação que nós temos que ter, porque a essência do parlamento é justamente você discutir as matérias, você discutir os grandes temas, é o debate. A essência do parlamento é o debate. A própria palavra parlamento já vem de parlare, não é verdade? E de forma que não podemos, no momento que nós não tivermos isso aqui, ela perde a essência de ser. E logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos nos reunir, vai haver a sessão do Congresso Nacional, para discutir e votar o projeto de resolução, o projeto da mesa, projeto de resolução número 1 de 2015, e justiça seja feita, a senadora Ana Amélia tinha levantado essa questão e eu resolvi acompanhar porque eu achei muito interessante. Esse projeto tem por finalidade alterar o procedimento de apreciação dos vetos presidenciais, matéria que reputo ser de mais alta importância. A iniciativa visa estabelecer a modernização no âmbito do Congresso Nacional para imprimir uma rotina mais célere de apuração dos votos, bem como adequar o processo de deliberação dos vetos presidenciais à sua disciplina constitucional. Penso que, para bem analisarmos a matéria, é preciso relembrarmos dois importantes e recentes avanços sobre essa matéria. Falo da edição da Emenda Constitucional número 76, de 2013, que aboliu o voto secreto na deliberação dos vetos, e do julgamento do mandado de segurança número 31.816 do Distrito Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, em que se determinou que a pauta do Congresso Nacional será sobrestada sempre que pendentes de apreciação e votação os vetos cujos prazos já tenham expirados. Avanços, eu falei, mas com uma nota importante. Foi preciso que o Judiciário dissesse ao Legislativo que cabe a ele, Legislativo, a última palavra em matéria de processo legislativo. De qualquer forma, tratou-se de retomada de competência fundamental ao Congresso Nacional, a competência para ultimar o processo de elaboração das leis. E hoje aqui, inclusive na sessão que falava sobre reforma política, o ministro do STF, Gilmar Mendes, bem falou sobre o tema dessa casa se debruçar sobre as tarefas que são a ela inerentes. É sob esse espírito de revitalização institucional, de verdadeira ocupação pelo Poder Legislativo, de seu espaço constitucional, que deve ser pensada a nova disciplina da apreciação dos vetos. Nesse sentido, louvo o PRN número 1/2015, pela preocupação com a celeridade e com a modernização do procedimento de votação e de apuração. E eu creio que essa é uma preocupação de todos nós, a celeridade, que esses vetos possam ser apreciados. Todavia, entendo que a regra correlaciona a quantidade de destaques a serem apresentados ao número de integrantes da bancada partidária. Isso vai na contramão da tendência atual de valorização da fase legislativa de apreciação dos vetos. Ao estabelecer o número mínimo de 5 deputados e de 3 senadores para o requerimento de destaques, o projeto diminui substancialmente a representatividade e, por conseguinte, a legitimidade do debate sobre os vetos. Uma grande parcela do parlamento será alijada do manejo desse valioso instrumento de construção legislativa. Não vejo razão para o debate sobre os vetos ser diminuído em relação à discussão inicial da matéria. Ao contrário, é no momento da apreciação dos vetos que se moldará o produto final da atividade legislativa, razão da própria existência do Congresso Nacional. Nesse sentido, senhor presidente, acredito firmemente que devemos aproveitar esse momento de remodelação da sistemática de exame dos vetos presidenciais para fortalecer o papel do Poder Legislativo em fase tão decisiva do processo de elaboração das leis. Fortalecimento que passa, a meu ver, pela mais ampla atualização dos destaques pelos deputados e senadores. E a valorização do parlamento, senhor presidente, é muito importante, não só para essa casa, para a vida do país. É no debate que essa casa cresce e é no debate que a credibilidade, que às vezes tão arranhada,
se restabelece. E é importante que, mesmo com toda boa vontade que tenha sido feita esse projeto de resolução, que possa ser repensado e que a gente possa refletir de que a celeridade é importante, mas que ela não venha em detrimento da essência de ser do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.